para Tatiana Rockenbach. A Tati é aluna do curso de Direito do IPA e está nos apoiando nos trabalhos do projeto de extensão. Então, Tati, passo a palavra para ti, te agradeço antecipadamente por essa ajuda que tem nos dado aí no projeto. Imagina, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, fazendo a abertura, né, oficial, tendo a honra de fazer a abertura do evento da segunda WebConf Direitos Animais, que é uma iniciativa do projeto de extensão Direitos Animais do IPA, com o apoio do Instituto Piracema. Né? Eu sou jornalista, né? Até por isso a gente combinou esse esquema, então, que eu faria aqui a abertura formal, e agora estou também fazendo o curso de Direito, sou aluna lá do IPA. E eu queria começar, se me permitirem, com uma frase que eu gosto muito do Mahatma Gandhi, que é uma frase que diz assim: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Eu acho que tem tudo a ver aqui com esse evento. E dito isso, então, eu passo a palavra agora para Selma Petterle, que é a presidente do Instituto Piracema, para dar um oi, um bom dia, uma saudação a todos. Obrigada, Tatiana. Bom dia a todos. Um sábado maravilhoso para iniciar essas atividades da WebConf. Rogério, especiais agradecimentos para ti, né, que foi quem viabilizou essa parceria com o IPA, né, que muito nos honra, né, e que, na medida do possível, gostaríamos de fazer outras atividades juntas aí depois a combinar. Com relação ao Instituto, minha palavra é bem breve, né, só para dar um recado para todos, né, que o Instituto tem uma equipe muito engajada, né, que nós promovemos cursos, temos grupos de estudos, temos outras atividades, como eventos, no caso, apoiando essa segunda WebConf, ou seja, fiquem ligados nas redes sociais, né, para saber o que está acontecendo, o que a gente está planejando, né, ainda para esse semestre, para o segundo semestre do ano que vem. Todos serão sempre muito bem-vindos nas nossas atividades. E a nossa equipe só tem também a agradecer, professora Fernanda, estou vendo ela aqui, Rogério já tinha agradecido, a Karen Machado, Andréia, eu não vi se está aqui, porque, na verdade, a minha tela está com poucos, né? Então, assim, um sábado maravilhoso para todos nós, né? E estamos juntos nessas atividades e espero que seja um evento muito profícuo e que, a partir desse, a gente possa celebrar outras parcerias, né? Com a qualidade dessa também. O evento é extenso, são 7 painéis, né? E vai mês de abril 2 painéis, depois mês de maio 3 painéis e mês de junho 2 painéis, né? Aproveitem bastante, há muito suor aqui de pensar o perfil desse evento, e isso é, na verdade, um grande feito do professor Rogério, né? E auxiliado por outros professores e alunos. É isso, então, encerro aqui a minha participação e vamos lá, né, para o principal desse evento, que é ver as falas dos palestrantes e o nosso debate. Muito obrigada e te passo a palavra de novo, Tatiana. Obrigada, Selma. Então, complementando, né, a Selma já comentou, serão 7 sábados, 7 manhãs de sábado, sempre com 2 palestras. A programação completa dá para acompanhar pelas redes sociais. Quem tiver dúvida, o que vai ter na próxima semana, já pode ir se programando. E eu passo a palavra, então, agora para o grande idealizador do projeto Direitos Animais, que é o professor Rogério Ramé. Tá bom, Tati, eu te agradeço a Selma também pelas gentis palavras. O Instituto Piracema é um grande apoiador desse evento, então eu reforço aqui que vocês acompanhem lá o trabalho do Instituto nas redes sociais, procurem no Instagram, sobretudo o Instagram do Instituto Piracema, tem uma gama grande de cursos sendo ofertados, e na área do direito ambiental, sobretudo, na área do direito animal, alguns cursos também, haverá até um curso de direito animal no mês de julho. A própria professora Valesca, que hoje vai palestrar, vai ser uma das ministrantes desse curso pelo Instituto Piracema. Então, acompanhem lá, deem uma olhadinha no Instagram. Depois, a Fernanda botou já aqui no chat o @Instituto Piracema, né? Vocês podem dar uma olhada lá. Então, agradeço de antemão o apoio que a gente recebeu do Instituto. Queria também agradecer, nesse momento de abertura, a todos vocês que aqui estão, né, o público presente.
já tem um número grande de pessoas, acredito que vai ser uma manhã que nós vamos cada vez ter um crescimento maior de audiência aqui, à medida que a manhã vai transcorrendo. Hoje é o primeiro dia, né? Só para vocês terem uma ideia, as inscrições esgotaram, então a gente teve 300 inscrições, e o evento esgotou na primeira semana, praticamente, né? Então a gente fica muito feliz com isso e agradece a todos que aqui estão. Eu queria agradecer também ao Centro Universitário Metodista IPA, porque é quem fomenta esse projeto de extensão, então por isso a gente consegue fazer esses eventos abertos, consegue fomentar, disseminar o conhecimento na área do direito animal, assim, de uma forma mais popular, digamos, gratuita, com acesso a todos, com acesso comunitário, né? Então isso é muito importante, sempre foi o embrião do projeto de extensão do IPA. Gostaria de agradecer a Tati, já de antemão também, Tati, pelo apoio, já fiz um agradecimento breve, mas quero reforçar aqui. Muito obrigado pela tua vontade de nos ajudar, assim, de forma espontânea, né? Fica registrado aqui que é muito importante quando os alunos, sobretudo alunos que estão engajando no projeto, querem somar de alguma forma, né, com o conhecimento que tem em outras áreas. Então, muito obrigado também pela tua participação. E desde já, então, vamos declarar abertos os trabalhos, e eu vou chamar e apresentar, em primeiro momento, o Gabriel Garmendia. Gabriel é um grande amigo meu, conheci ele não faz muito tempo, é uma amizade que cresceu em curto tempo, mas que eu considero uma amizade bem importante, bem sólida. Tenho muito respeito pelo trabalho do Gabriel e pelo conhecimento do Gabriel também. Vou apresentar o currículo do Gabriel brevemente para vocês aqui. O Gabriel é licenciado e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ele é doutorando em Global Ethics na University of Birmingham, no Reino Unido, né, Gabriel? Onde desenvolve pesquisas sobre a possibilidade de extensão do direito à legítima defesa a animais não humanos. Ele é cofundador da Birmingham Ethical Issues eu não vou falar porque meu inglês é péssimo na pronúncia, depois o Gabriel reforça. É membro do núcleo estruturante de pesquisadores da International Society for Animal Ethics e membro da University of Birmingham Animal Law, enfim. É coeditor de antologias animalistas em diversas obras, autor do livro publicado no Brasil, Animais como Pessoas, a abordagem abolicionista de Gary Francione, e é um grande pesquisador da área do direito e da ética animal. O Gabriel hoje vai trazer um tema instigante e um pouco provocativo, acredito. O título da fala do Gabriel é Veganismo, Antinatalismo e o Futuro da Vida Senciente. Então, desde já, Gabriel, te agradeço por mais uma vez estar conosco aqui de forma voluntária e espontânea, compartilhando teu conhecimento e as tuas pesquisas. E abro a palavra para ti. E já deixo de antemão dito aqui que o formato dos debates vai ser da seguinte forma. O Gabriel vai ter o tempo para fazer a fala. Depois eu vou chamar a Valesca, que fará a segunda fala. E ao final, ali perto do meio-dia, no momento em que encerrar a fala da Valesca, nós vamos abrir para um momento de uma meia hora para ouvir as perguntas que vocês queiram formular para os palestrantes e a gente fazer um debate, então, com a presença da professora Fernanda Medeiros, que eu acabei esquecendo de apresentar aqui, mas que também está presente, integra também o Instituto Piracema e também está aqui na figura de mediadora desse evento e vai colaborar conosco no momento dos debates ao final. Tá certo? Quer falar alguma coisa, Fernanda, nesse momento? Não, a gente não quero tirar o tempo aqui dos nossos ilustres convidados, né? Mas efetivamente, Rogério, parabenizando, né, a iniciativa que tu tens ali no IPA, que conseguiu fazer um destaque incrível como uma atividade de extensão dentro da universidade, né? E fazendo com que a gente conseguisse ter uma união não só do universo acadêmico, mas também agregando a comunidade, que eu acho que é um dos papéis mais importantes, talvez, da academia, a gente dá efetividade e eficácia àquilo que é produzido enquanto material científico dentro, né, dos nossos muros acadêmicos, eles não podem ficar presos ali dentro, né? A gente serve, né, a coletividade, né, a comunidade. Então, só os nossos pensares trancados num murinho não servem para coisa alguma,
Então, te parabenizo por estar sempre incluindo, né, a comunidade, né, a nossa sociedade como um todo nessa atividade e desejar, né, uma boa webconf, né, que seja lindo aqui, né, e muito agradecer já aqui os nossos 2 palestrantes de hoje, Gabriel e a Valesca, e a Tatiana, né, que está aqui como, né, olhem o que é, né, a gente tem uma jornalista como mestre de cerimônia, não é para qualquer um, né, então, muito obrigada e parabéns, professor Rogério. Tá legal, Fernando, obrigado. Eu, então, desde já passo a palavra para o Gabriel. Gabriel, não sei se tu já conseguiu aí compartilhar a tua tela. Te agradeço, então, e passo a palavra para ti. Tá bom, eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela rapidinho. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Sim. Tá tudo certinho? Vou botar um slide aqui. Ok. Deixa eu pôr o meu cronômetro para marcar aqui, para mim ter certeza que está tudo ok. Eu gostaria, então, de começar agradecendo, então, primeiro o professor Rogério e o Instituto Piracema pelo convite para participar dessa segunda webconf de direitos animais. A primeira webconf foi realizada no passado, cujos vídeos eles seguem disponíveis no canal Direitos Animais e Veganismo. Nessa primeira edição foi um tremendo sucesso, vocês podem conferir isso online no canal do IPA e do professor Rogério, no YouTube. E eu tenho absoluta certeza de que, dado ao histórico dos palestrantes, essa nova edição vai ser tão boa quanto ou até melhor que a edição anterior. Mais uma vez, então, muito obrigado pelo convite. Eu também não posso deixar de agradecer a todos os pesquisadores que participaram da prévia dessa minha fala, que foi realizada ontem à noite, e pelos comentários realizados, então, pelas professoras. Eu vvou citar aqui a professora Laura Inessada Nunes, a professora Valesca Mendes Cardoso, que vai palestrar na sequência, os professores Leon Denis, Daniel Braga Lourenço, bem como as psicólogas Magda Bica Vieira e Tata Couri. Tá? Certo, então vou passar direto agora para a minha palestra, porque tem bastante coisa para falar. O título, então, da minha palestra é Veganismo, Antinatalismo e o Futuro da Vida Senciente. A presente palestra, então, trata da relação entre veganismo e antinatalismo e como essas duas posições podem vir a afetar a existência de seres sencientes. Uma vez que veganismo e antinatalismo serão um foco da reflexão dessa minha fala, creio que seja crucial esclarecer de imediato como essas ideias serão entendidas e empregadas no decorrer da minha conferência. Acima de tudo, ambas as noções devem ser pensadas de um ponto de vista moral, ou seja, de que maneira tais posições determinam e normatizam como deveríamos nos comportar nas nossas relações e interações com outros seres sencientes. Veganismo, então, será tomado aqui enquanto um princípio de cunho moral que estabelece o nível de comprometimento mínimo com o bem-estar, interesses e vidas de outros seres sencientes. Tal comprometimento mínimo diz respeito à não participação de atividades, costumes ou práticas que desmereçam ou desconsiderem o bem-estar, interesses e vidas de outros seres sencientes. Nesse sentido, um vegano é alguém que não consome, não veste, não utiliza produtos de origem senciente, sendo essa humana ou não humana. Pois tais produtos, então, são quase sempre resultado direto do desmerecimento e desconsideração do bem-estar, interesses e vidas de seres sencientes. Okay? Por sua vez, no decurso da minha exposição, o termo antinatalismo será pensado enquanto a ideia de que a reprodução, ter filhos, é moralmente problemática. Sob o prisma moral, um antinatalista é alguém que se abstém de procriar, de ter filhos, em decorrência das múltiplas implicações morais questionáveis envolvidas em tal ato. Eu vou explicar, então, por que esse vem a ser o caso, evidenciando algumas dessas implicações mais adiante na minha fala. Por enquanto, me parece o suficiente indicar que um antinatalista opta, então, por não gerar prole, precisamente devido aos impactos negativos que tal decisão terá sobre o bem-estar, interesses e as vidas de seres sencientes. Agora, naturalmente, ambas as ideias de veganismo e antinatalismo, elas podem ser esvaziadas do seu aspecto moral. Eu não nego isso. Algumas pessoas se identificam enquanto veganas, não devido a preocupações de índole ética, mas por uma variedade de outros motivos. Por exemplo, alguns indivíduos não consomem certos produtos tais como carne, ovos, laticínios apenas por razões de saúde, por se sentirem bem ao não fazer esse tipo de coisa, etc. De forma similar, muitas pessoas optam por não ter filhos por razões econômicas ou profissionais. Elas preferem ter mais tempo para si mesmas e para aproveitar as suas vidas de outras maneiras que não incluem a paternidade ou a maternidade.
Embora essas visões alternativas, as quais interpretam o veganismo puramente enquanto uma dieta vegetarianismo estrito, ou antinatalismo como child-free, existam e sejam perspectivas consideravelmente difundidas, a minha fala essa manhã não será sobre elas, mas sim especificamente sobre veganismo e antinatalismo de um ponto de vista moral. Tais concepções, é claro, serão fortalecidas e expandidas até o fechamento dessa investigação. Okay? Com essa primeira elucidação conceitual realizada, eu gostaria de esclarecer o que eu vou fazer agora no decorrer dessa minha apresentação. Do mesmo modo que o título dessa palestra se encontra articulado, Veganismo, Antinatalismo, o Futuro da Vida Senciente, essa palestra está dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu abordarei a questão do veganismo, vocês podem ver os pontos específicos nesse slide atual. Eu abordarei, então, a questão do veganismo. Na segunda parte, eu explorarei a temática do antinatalismo. E na terceira e última parte da minha fala, eu ponderarei sobre as diferentes maneiras que a aproximação do veganismo com o antinatalismo impactará a vida senciente como um todo, e o movimento vegano e o movimento antinatalista da mesma forma. Eu já adianto também que, se existe algo que eu gostaria que vocês levassem junto com vocês ao final dessa minha fala, seria o fato de que, dependendo de como forem vistas, veganismo e antinatalismo são propostas que se encontram muito mais próximas do que é popularmente concebido. E apenas quando passarmos a contemplar essa aproximação seriamente, nós poderemos pensar as nossas obrigações e deveres para com o restante da vida senciente de modo claro e pontual. Okay? Então, alguns esclarecimentos de cunho metodológico. Primeiro, a apresentação que eu elaborei para hoje tem como base uma perspectiva senciocêntrica. O senciocentrismo, ou sentientismo, é uma perspectiva ética a qual toma capacidade para a senciência como sendo condição necessária e suficiente para a considerabilidade moral. Se um ser é senciente, se um ser possui interesses, se o ser é capaz de experienciar sensações e sentimentos positivos ou negativos, se um ser é capaz de sentir dor ou prazer, se ele possui algo que poderia ser chamado de uma consciência fenomenal, então esse ser é alvo direto das nossas considerações morais. Esse ser, então, importa. Por seu turno, se um ser não é senciente, ou seja, se ele não possui interesses, se ele não é capaz de experienciar sensações e sentimentos positivos ou negativos, se ele não é capaz de sentir dor ou prazer, se ele não possui essa chamada consciência fenomenal, então esse ser não é alvo de nossas considerações morais, ao menos não diretamente. Na melhor das hipóteses, nossas obrigações e deveres para com esse ser são meramente indiretas. Senciência, então, é o fundamento e o centro da considerabilidade moral. Tendo explicitado isso, eu não vejo necessidade alguma de defender essa posição aqui. Eu não vou fazer isso. Há séculos, essa ideia de uma ética fundada na ciência vem sendo exaustivamente pleiteada e discutida na literatura filosófica e jurídica global. Vocês podem dar uma olhada nessa literatura e tirar suas próprias conclusões acerca da razoabilidade do senciocentrismo, ok? Assim sendo, tenho em mente que, durante a minha fala, as temáticas do veganismo e antinatalismo serão investigadas tendo senciocentrismo como pano de fundo. Bom, mas isso não significa que a relação entre veganismo e antinatalismo não possa ser examinada a partir de outros panoramas éticos. É bastante possível nós teorizarmos essa aproximação entre ambas as ideias a partir de, por exemplo, um sustentáculo de cunho ecocêntrico ou biocêntrico, ou o que quer que seja. Entretanto, tal análise ela fugiria do escopo dessa minha fala, sem contar que a relação entre veganismo e antinatalismo, como vocês verão, já nos oferece material mais do que o suficiente para que possamos estruturar, na verdade, uma série de palestras sobre esses assuntos. Então, para nos mantermos, no mínimo, nessa intenção de coesão e coerência, essa palestra será exclusivamente pensada de um ângulo senciocêntrico. Segundo lugar, realismo moral. A investigação e argumentação que eu vou construir aqui, ela vai pressupor o que é chamado em metaética de realismo moral. Para quem não é do campo da filosofia, o que eu farei, basicamente, é pressupor que existem valores morais e que é possível avaliar sentenças e proposições éticas como sendo verdadeiras ou falsas. Para os propósitos e fins dessa palestra, como mencionado anteriormente,
valores e fatos morais serão pensados tendo em vista o bem-estar de criaturas sencientes. A partir disso, em resumo, eu vou assumir aqui que existem valores morais e que nós podemos distinguir certo e errado num contexto moral, o que significa que a tese que eu vou expor aqui não é nihilista, ok? Nihilistas acreditam que valores não existem ou não podem ser determinados ou comunicados, o que passa muito longe daquilo que será trabalhado e defendido aqui, certo? Outro ponto. Terceiro ponto, a investigação dos tópicos tratados vai ser eticamente neutra. Em termos metaéticos, as diferentes teses consideradas durante essa exposição não serão pensadas tendo em vista essa ou aquela teoria ético-filosófica. Ou seja, eu não vou estar falando em termos, por exemplo, de um ponto de vista utilitarista ou deontológico. Você não precisa ser um utilitarista, um proponente de uma teoria centrada em direitos, um eticista da virtude, ou o que quer que seja para refletir acerca das proposições que se encontram sob escrutínio aqui. Deveras, é inteiramente possível para um defensor de alguma corrente utilitarista, da ética do cuidado, de uma vertente igualitarista, etc., empregar os argumentos apresentados aqui no contexto da sua doutrina ética favorita. Novamente, as únicas pressuposições da minha fala serão que a ciência é o fundamento da moralidade e que valores morais existem e podem ser considerados, comunicados e avaliados. Quarto, equilíbrio reflexivo. Sabendo que iremos falar de ideias e proposições falsas e verdadeiras, o próximo passo, então, é estabelecer o método que eu vou utilizar para fazê-lo. O método que eu empregarei aqui é amplamente conhecido no campo da filosofia como equilíbrio reflexivo. Tal abordagem busca determinar a coerência de um conjunto de crenças por meio de um processo de avaliação e ajuste mútuo de intuições ou juízos morais, princípios morais e fatos ou teorias filosóficas ou científicas relevantes. Isso significa que eu tentarei estabelecer a razoabilidade de diferentes proposições, sopesando crenças e dados pertinentes, certo? Okay. Supressão de juízo. Em quinto e último lugar, antes de iniciarmos essa jornada, um aviso e um pedido. Agora que você já possui uma visão geral do layout da minha fala e do que vem pela frente, eu não preciso nem dizer, como o professor Rogério já tentou no início da exposição, que os tópicos a serem explorados aqui nessa minha apresentação podem ser descritos, no mínimo, como sendo polêmicos. Eu vou divagar sobre alguns assuntos desagradáveis e articular posicionamentos bem desgastantes. Isso, obviamente, incomoda. Indivíduos que consomem produtos oriundos da violação de interesses, da desconsideração do bem-estar e do desmerecimento das vidas de outros seres sencientes, sobretudo animais não humanos, tendem a entrar na defensiva quando confrontados com argumentos em prol do veganismo. De modo similar, pessoas que têm filhos ou que estão interessadas em ter filhos comumente exibem um notável desconforto quando se deparam com apontamentos que questionam a legitimidade moral da reprodução. Ok? Nesse sentido, por esses motivos, eu gostaria de requisitar a todos e todas que estão me ouvindo que vocês exercitem a supressão dos seus juízos. Suprimir o juízo ou julgamento no contexto filosófico nada mais é do que aguardar para dar o seu parecer até que todos os argumentos da tese desenvolvida tenham sido devidamente elencados. Eu entendo que, dado o teor dos tópicos aqui tratados, requisitar algo do tipo pode soar bastante estranho, até mesmo exigente. Olha, Gabriel, como é que você ousa exigir que nós mantenhamos a calma quando você declara aos quatro ventos que é errado ter filhos? Ou pior ainda, tem a pachorra de nos dizer com o que podemos ou não podemos estocar as nossas geladeiras. Bom, eu sei, mas eu pediria então para vocês que ao menos vocês tentassem suprimir o juízo até a sessão de comentários após a palestra da professora Valesca, certo? Ademais, no decorrer da minha fala, eu igualmente vou tentar adiantar e rebater as objeções mais comuns aos pontos que eu vou levantar, de modo que vocês poderão se concentrar nas possíveis reais dificuldades e desafios presentes nas proposições esboçadas. Por isso, por favor, vocês aguardem para aceitar ou rejeitar ou aquilo que eu for dizer aqui no final da minha fala, ok? Então, tendo feito esses esclarecimentos, finalmente a gente pode entrar na minha
palestra. Okay? Então, a introdução, antinatalismo e veganismo. Em uma matéria datada de 14 de novembro de 2019, intitulada Eu Gostaria de Nunca Ter Nascido, o surgimento dos antinatalistas, a colunista do jornal inglês The Guardian, Rebecca Turhus-Dubrow, explora o crescimento e divulgação das teses antinatalistas entre o grande público em anos recentes. No decorrer dos últimos anos, editoriais semelhantes têm sido publicados em periódicos ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Todavia, o que torna a matéria do The Guardian especialmente significativa são os comentários feitos pela youtuber Dana Wells, a qual possui um canal chamado The Friendly Antinatalist, a antinatalista amigável. Ao se referir sobre os debates e desdobramentos mais comuns que ocorrem em fóruns e grupos online sobre antinatalismo, Wells observa rapidamente, e eu cito, abre aspas, o maior ponto de discordância é entre veganos e não veganos. Fecha aspas, fim da citação. Como a jornalista Turhus-Dubrow, autora do artigo, complementa, e eu cito ela, abre aspas, o imperativo de evitar causar dano se aplica não apenas a humanos, mas a todos os seres sencientes. Como resultado, muitos, porém não todos, antinatalistas são veganos. Ela continua. A página Antinatalism no Facebook possui 7.000 seguidores, e a página Antinatalist Vegans, veganos antinatalistas, tem mais de 13.000. Fecha aspas, fim da citação. Lembrando que esse artigo é do final de 2019. No momento em que essa apresentação a minha está sendo realizada em abril de 2021, a página do Facebook intitulada Antinatalism conta com 8.6 mil seguidores, enquanto a página Veganos Antinatalistas possui agora um total de 24.000, 11.000 a mais no segundo caso. Porém, ambas mostram-se minúsculas quando comparadas à página brasileira Antinatalismo. Não ter filhos é um ato de amor, que atualmente conta com um total assombroso de 106.000 seguidores. É isso mesmo. O maior reduto antinatalista da internet é brasileiro. O fato é que eu concordo com a avaliação da Dana Wells. Qualquer um que faça parte desses grupos ou fóruns antinatalistas online vai perceber quase de imediato que o principal foco de atenção é entre veganos e não veganos, ou antinatalistas que são veganos debatendo com antinatalistas que não são veganos, bem como veganos que não aderem ao antinatalismo discutindo com antinatalistas. Essas discordâncias, todavia, ainda que comuns nesses grupos e fóruns, não foram completamente investigadas no contexto acadêmico. Apenas um pequeno número de publicações tem tocado nessa temática. E, pelo que eu tenho conhecimento, não existem pesquisas sobre essas questões no nosso cenário acadêmico nacional. É precisamente aqui onde essa minha fala se encaixa. Obviamente, a presente exposição, de forma alguma, almeja ser um exame definitivo ou exaustivo desses tópicos, mas meramente uma introdução a essa relação veganismo-antinatalismo. De forma que quem assistir a minha fala por completo, eu espero, saia dessa apresentação ao menos com uma percepção mais apurada acerca daquilo que está em jogo nessa tensão entre ambas as perspectivas, bem como aquilo que pode ser seguido de tudo isso, ok? Então, primeiro ponto, veganismo. Bom, no começo das minhas observações, eu comentei que a ideia de veganismo deveria ser pensada de um ponto de vista moral. Veganos não consomem, investem ou utilizam produtos resultantes da desconsideração ou desmerecimento do bem-estar, interesses e vidas de seres sencientes. As razões para que nós não consumamos produtos de origem animal, de origem humana, como carne humana, parecem ser bastante óbvias. Humanos são seres sencientes. Nós temos um bem-estar próprio, constituído por interesses relevantes, e uma vida que valoramos, os quais demandam a preocupação ética de outros agentes morais. Porém, vocês não encontram por aí alguém se definindo como um vegano da senciência humana. Eu não como carne de gente, ponto. Não. Veganos não consomem produtos de origem não humana, de não humanos sencientes. Mas quem são esses seres e como exatamente nós podemos averiguar a realidade de sua senciência? Eu vou me ater, então, a essas duas questões agora. Bom, todo mundo sabe quais seres veganos tendem a não consumir, como dá para ver ali na imagem um exemplo. Porém, esses distintos grupos de seres, bovinos, caprinos, suínos, peixes, etc., de modo algum configuram
a imensa variedade de não-humanos alvo da preocupação moral de veganos. No presente momento, nós podemos dizer com precisão cirúrgica que os seguintes grupos de não-humanos são sencientes e, por conseguinte, alvo de consideração moral direta. Okay? Todos os vertebrados superiores, mamíferos, pássaros e répteis, deveras as evidências empíricas da posse da capacidade para senciência nesse grupo de seres é simplesmente esmagadora. Evidências da presença de senciência em outros grupos de vertebrados, tais como anfíbios e peixes, também são notavelmente extensas e praticamente conclusivas. Além disso, nós podemos encontrar um crescente grupo de estudos indicando que diversos grupos de invertebrados, tais como cefalópodes, por exemplo, octópodes e lulas, e crustáceos decápodes, por exemplo, caranguejos, lagostas e camarões, também são sencientes. Ou seja, a totalidade de seres cujo radar moral dos veganos cobre é incrivelmente mais amplo do que apenas aquelas espécies de não-humanos costumeiramente usadas para o consumo humano. Okay? Bom, agora que nós sabemos quais seres são sencientes, o próximo passo é naturalmente elencar as tais evidências empíricas que nós temos para concluir que esse é o caso, de que esses seres são de fato sencientes. Para fazê-lo, eu vou me valer, então, da explanação mais do que pontual e concisa do filósofo norte-americano Bernard Rowling, o chamado pai da ética veterinária. Conforme observa Rowling, e eu cito, abre aspas, primeiro, evidência neurofisiológica. A presença de um sistema nervoso em um animal certamente sugere que essas estruturas desempenham uma função similar àquela desempenhada em humanos. Segundo, evidência bioquímica. A presença em um animal de um mecanismo bioquímico que seja similar ao mecanismo em humanos, o qual regula determinados estados de consciência, é evidência de algo parecido com aquele estado no animal. Terceiro, evidência comportamental. Quando um animal ganha ou se debate, ou demonstra comportamento de evitamento na presença de um estímulo que seja conhecido por ser danoso ao animal ou desagradável ao homem, ou seja, evidência de algum tipo de consciência, awareness no inglês, no animal. Quarto, a presença de órgãos sensórios, olhos para enxergar, ouvidos para escutar, bem como órgãos para tocar, sentir o gosto, etc., em um animal, certamente sugere que esse animal possui algum tipo de consciência, em inglês consciousness. Por último, podemos citar tudo o que foi dito acima no contexto da teoria da evolução, uma vez que a teoria da evolução é a pedra angular de toda a biologia moderna, e que a teoria da evolução postula a continuidade de toda a vida, é ainda mais implausível sugerir que uma criatura com um sistema nervoso, o qual apresente processos bioquímicos que regulam a consciência em nós, ou com órgãos que sinalizem o afastamento frente a estímulos nocivos e perigos, como fazem em nosso caso, não desfrute de uma vida mental. Fecha aspas, fim da citação. Ok. Nesse ponto, tenho certeza de que alguns de vocês talvez estejam tentados a fazer a pergunta que todo e qualquer pesquisador dos estudos interespécies ou ativista vegano já ouviu por aí. Mas e os insetos? Bem, para aqueles curiosos quanto à ciência em insetos, eu posso já dizer para vocês que em anos recentes, consideráveis desenvolvimentos têm ocorrido acerca da questão da presença de senciência em outros grupos de seres invertebrados, tais como insetos, no caso aranhas e abelhas, outros moluscos menores, como caramujos, assim como esponjas, corais e anelídeos. Deveras, existe um número cada vez maior de estudiosos refletindo sobre esses assuntos e as implicações de uma possível ciência, por exemplo, em determinadas espécies de insetos. Tendo dito isso, duas coisas precisam ficar bastante claras. Primeiro, especialistas da área observam que, diferentemente do caso de cefalópodes e crustáceos decápodes, as razões para presumir a presença da capacidade para senciência em insetos e moluscos menores são muito mais fracas. Okay? Essa ainda é uma discussão em aberto. Segundo, seria um erro grosseiro encarar a possibilidade de senciência em outras espécies invertebradas mais numerosas como uma redução ao absurdo da tese da relevância da senciência em outras espécies não humanas. O fato de que ainda não há um consenso quanto à presença da senciência em certos conjuntos de invertebrados, de forma alguma nos exime da responsabilidade que temos perante outros não humanos, cujas evidências empíricas para a presença de senciência são avassaladoras. Além disso, se for o caso de que, por exemplo, outras espécies de insetos sejam sencientes, então nós temos a obrigação de incluí-las em nossas ponderações morais.
um fato não desqualifica o outro. Mais importante e aterrador ainda, se for o caso de que insetos são sencientes, a tese desenvolvida nessa minha fala se torna ainda muito mais assustadora. Se insetos forem capazes de sofrer, então o Sol certamente gelaria de horror face ao montante abismal de sofrimento que tem passado batido ao nosso redor no decurso das nossas vidas. Okay? Com tudo isso dito, com todas as informações sobre ciência e não humanos em mesa, na nossa frente, o nosso próximo passo parece ser um cuja natureza prática é decisiva. Agora que nós sabemos quem é senciente, por quê, nós precisamos nos perguntar: o veganismo, como popularmente entendido, é realmente capaz de ajudar os animais não humanos? Para aqueles de vocês que são veganos, ou aqueles de vocês que já tiveram contato com o vegano, que possua certo conhecimento de causa, vocês já devem ter ouvido sobre os benefícios globais do veganismo. Ao pararmos de consumir, por exemplo, animais não humanos abatidos pela indústria pecuária, nós não apenas estamos salvando vidas, mas também estamos ajudando o meio ambiente. Como muitos de vocês sabem, a indústria pecuária é uma praga nessa terra. Centenas de bilhões de animais não humanos são alvo da imposição direta de dor, sofrimento e incontáveis privações e morte todos os anos. Tal indústria também se configura em um desastre ambiental permanente. Entretanto, quando você adota o veganismo, quando você passa a ver os animais não humanos sob outro prisma, enquanto seres que contam de um ponto de vista moral, seres para os quais nós possuímos obrigações, deveres, responsabilidades, etc., você para de consumi-los. Simples assim. Você não mais toma parte em tais práticas. Você começa a salvar vidas. Começa a salvar vidas. E é precisamente nessa pressuposição que a retórica do veganismo comumente difundida também começa outra coisa. Começa a mostrar as suas imprecisões. Eu sou da opinião de que veganos não salvam vidas. Nós não salvamos vidas. Eu vou deixar que o filósofo norte-americano Stephen Bast elucide esse ponto aqui. Ele o fez de uma maneira que eu jamais conseguiria reproduzir na minha fala. Conforme enfatiza Bast, abre aspas, nós empregamos estatísticas tais como as seguintes: se você for vegano, você salva 100 animais por ano. Se você for vegano, você salva entre 5 a 6 mil animais durante a sua vida. Eu tenho algumas sugestões chocantes para vocês. Por nós sermos tão poucos, por estarmos tão isolados, eu acredito que um vegano não é capaz de salvar nem mesmo uma única vida por ano. Nenhuma. A razão para isso é que em países como os Estados Unidos, a indústria da carne é completamente subsidiada pelo governo. Nos Estados Unidos, veganos representam menos de 1% da população. Se houver uma diminuição mínima no número de animais abatidos em decorrência do aumento do número de veganos, eles, o governo, os pecuaristas, darão subsídio aos pecuaristas no montante de centenas de milhões de dólares. Carne será ofertada em escolas públicas, eles diminuirão o preço da carne de modo a repor quaisquer valores que tenham perdido. Assim, se você quer salvar um animal, você deve ir até um canil. Se você quiser salvar um animal, você invade um laboratório. Eu não acredito que veganos salvem animais. Fecha aspas, fim da citação. A tese promovida por Bast, que eu ecoo nessa minha fala, pode ser uma que não agrade muitos veganos. Nós queremos acreditar com todas as forças que todas as vezes que nós vamos no mercado e escolhemos um pacote com brócolis ao invés de um peito de peru, um leite de soja ao invés de um desnatado, as nossas ações afetam vidas não humanas. Mas essa é uma crença problemática para ser mantida indefinidamente. Como Bast novamente declara, e eu cito, abre aspas, isso é uma fantasia, é uma incapacidade de lidar com a realidade. Esse tipo de coisa não ajuda o movimento, pelo contrário, esse tipo de coisa nos prejudica. Fecha aspas, fim da citação. Bom, veganos não salvam vidas. Talvez se fôssemos 70% ou 80% da população, então nós poderíamos começar a acreditar na eficácia da abstenção de produtos de origem humana. Mas na atual conjuntura, esse claramente não parece ser o caso. Aí vocês me perguntam, Gabriel, se nós não conseguimos salvar vidas, se os nossos cupcakes veganos não removem não humanos da linha de abate, o que exatamente nós fazemos? Bem, veganos não salvam vidas. Porém, isso na melhor das hipóteses, veganos
previnem animais não humanos deverem existir. Veganos previnem animais não humanos deverem a existir. Isso é uma coisa boa, muito boa. Tentem manter essa proposição em mente, porque após eu concluir a minha reflexão sobre o segundo tópico dessa fala, eu vou voltar a ela. Segunda parte, antinatalismo. Como estipulado, então, no início da minha fala, antinatalismo deve ser compreendido enquanto a perspectiva ética de que ter filhos é moralmente errado. Tal perspectiva não é de forma alguma contemporânea. No decorrer da história dos eventos humanos, numerosos pesquisadores chegaram à conclusão de que há algo de questionável no ato de procriar. No que se segue, eu apresentarei uma rápida evolução das teses antinatalistas ao longo dos séculos. De modo algum, tal exposição será completa ou exaustiva. Deveras, para aqueles de vocês que tiverem como adquiri-la, eu sugiro a leitura dessa obra aqui, Antinatalismo, Filosofia Rejeicionista do Budismo a Benatar, do historiador canadense Ken Coates. Como Coates observa no seu livro, eu cito, abre aspas, entre as religiões do mundo, hinduísmo e budismo se destacam em suas perspectivas fortemente negativas da existência. Libertar seres humanos da sua servidão nessa existência terrena tem sido a sua principal preocupação, de acordo com as crenças hindus clássicas, como articuladas nos Upanishads e no Gita. A existência em geral e a existência humana em particular são fundamentalmente problemáticas. Fecha aspas, fim da citação. As teses hinduístas ou brahmanistas quanto aos males da existência possuem mais de 4.000 anos. Já o budismo, um pouco mais recente, foi responsável pela difusão de ideias referentes ao sofrimento, como é o caso das 4 nobres verdades e ideias similares. Tais preceitos budistas influenciaram crucialmente a filosofia de um dos pensadores modernos mais marcantes, Arthur Schopenhauer. O filósofo alemão permanece sendo um dos mais notáveis expoentes das teses antinatalistas. Preocupações de cunho pessimista e antinatalista podem ser encontradas em obras schopenhauerianas, tais como O Mundo como Vontade e Representação, e Parerga e Paralipomena, ou Apêndices e Omissões. Seguindo um viés pessimista, e por pessimismo aqui deve ser entendido a tese de que a vida ou a existência possuem valor negativo, outros pensadores tais como Emile Cioran, Giacomo Leopardi, Peter Wessel-Zapf, Gustavo Flaubert, Philippe Meinlander, Teófilo de Giraud e muitos outros mais avançaram a seu próprio modo distintas ideias antinatalistas no decorrer dos últimos 2 séculos. Desculpa. Engana-se quem acredita que só homens escreveram sobre o problema moral da reprodução. Existe uma longa tradição de pensadores antinatalistas que se rebelaram contra a ideia de que é a função da mulher ser uma paredeira do Estado, de que a única mulher completa é aquela que é mãe e outras barbaridades do tipo. Se alguém se interessar, então, por essa temática, depois da minha fala eu posso encaminhar referências completas desses autores que aparecem aqui nessa imagem, certo? E quanto ao Brasil? Bom, infelizmente, o fato é que existem apenas 2 volumes em português inteiramente dedicados ao antinatalismo. O primeiro é Porque Te Amo, Não Nascerás, da autoria do filósofo Júlio Cabreira e do Tiago Lenharo de Santis. Já o segundo volume intitula-se A Última Filosofia, o ensaio sobre antinatalismo do advogado e professor Rafael Tages Mello. Pois bem, autor algum impactou tanto a escola antinatalista como o filósofo sul-africano David Benatar. A sua obra, Better Never to Have Been, The Harm of Coming to Existence, Melhor Nunca Ter Existido, O Dano de Vir a Existir, infelizmente, ainda sem tradução para o português, é tomada por muitos como o principal referencial literário acerca do antinatalismo. Devido à escassez de materiais em português sobre o antinatalismo, por uma questão de concisão e coerência, eu empregarei os escritos de David Benatar como sendo a minha referência central na minha exposição das teses antinatalistas. Okay? Para facilitar a reconstrução dos argumentos centrais em prol do antinatalismo, eu empregarei a distinção feita pelo próprio Benatar entre argumentos filantrópicos e argumentos misantrópicos. Há, em primeiro lugar, as razões que poderiam ser chamadas de filantrópicas para não termos filhos. Essas razões ou argumentos podem ser descritos como filantrópicos, pois se focam no dano causado àqueles que vêm a existir, ou seja, eles estão enraizados
numa preocupação com o bem-estar daqueles indivíduos que são trazidos a esse mundo. Colocado de maneira resumida, de acordo com esses argumentos, vir a existir é um mal tão grande ou carrega em si uma ameaça de dano tão severa para aqueles que são trazidos à existência que nós deveríamos desistir de criá-los. Há também o que pode ser descrito como razões misantrópicas para não termos filhos. Em vez de se focar no mal a ser causado aos filhos, esse segundo grupo de razões leva em consideração o enorme mal que os seres humanos causam a tudo e a todos nas várias características negativas que a nossa espécie apresenta. Essas razões podem ser entendidas como misantrópicas, pois almejam evidenciar a imoralidade do ato de reproduzir, não com base nos danos a serem impostos aos indivíduos que irão vir a existir, mas sim nos males que esses indivíduos irão causar àqueles que já existem. Embora distintas, essas duas séries de razões são completamente compatíveis entre si, pois ambas estão assentadas num axioma simples e claro: sofrer é algo ruim. Okay? Então, primeiro, as razões filantrópicas. A base desses argumentos é a noção que vir a existir é sempre um grande mal. Isso advém de uma simetria vital, que vocês podem ver nesse quadrinho, entre danos e benefícios. A ausência do mal é algo bom, mesmo que não haja alguém para apreciar tal ausência. Por seu turno, a ausência de um benefício configura algo ruim, somente se alguém for privado de tal benefício. A implicação disso é que vir a existir não possui vantagem alguma sobre nunca vir a existir, ao passo que nunca vir a existir possui vantagem sobre vir a existir. Assim, enquanto a vida conter alguma forma de mal, por exemplo, sofrimento, então vir a existir igualmente se configura como um mal. Bom, essa simetria entre prazer e dor explica porque, em geral, nós pensamos que seria errado criar alguém apenas para esse indivíduo sofrer. Porém, ao mesmo tempo, nós não nos sentimos obrigados a criar novas pessoas para que elas possam experienciar prazer. A razão para isso é que, do ponto de vista da não existência, evitar sofrimento é o que importa. Naturalmente, alguém poderia tentar contra-argumentar aqui que também há muitas coisas boas na nossa vida e que, portanto, não trazer alguém a esse mundo não só evitaria que esse indivíduo sofra, mas o privaria de todas as coisas boas que ele poderia vir a experienciar. Em resposta a isso, eu aponto mais uma vez para esse desequilíbrio entre benefícios e danos. Tal desequilíbrio também pode ser sentido na qualidade de nossas vidas. Como observa Benatar, mesmo a melhor das vidas humanas é tomada por males e sofrimento. Abre aspas, as pessoas tendem a esquecer o quanto de suas vidas elas passam cansadas, famintas, sedentas, com dor, com calor em demasia, ou muito frio, ou necessitadas de esvaziar suas bexigas e intestinos. O mesmo vale para o quanto de suas vidas elas passam entediadas, estressadas, ansiosas, com medo, frustradas, irritadas, tristes e sozinhas, para listar apenas alguns poucos exemplos. Também passa desapercebido o fato de quão ruins as piores partes da vida realmente são. Nós passamos apenas um breve período de tempo no nosso auge. A maior parte da vida de uma pessoa, para aqueles que chegam à velhice, é passada em declínio constante. Pessoas alegres, aqueles que pensam que a vida é, ou ao menos pode ser boa, sempre tentam reconciliar os diversos males da vida com a possibilidade de uma vida boa. Por vezes, otimistas dizem que os males da vida são necessários para que apreciemos as coisas boas dela. Não está bem claro, todavia, se todos padecemos desse mal, pois não há pessoas capazes de apreciar algo de bom, mesmo que não haja algo de mal junto. Se tivermos que assumir que tudo que há de mal na vida é necessário para que apreciemos o que há de bom, isso seria, por si só, outro aspecto terrível da vida. Seria muito melhor se todos esses males não fossem necessários. O que se segue da conclusão de que a vida, em realidade, não é boa, é que não devemos criar mais vidas. Quando colocamos mais indivíduos no mundo, damos início a mais vidas que não serão boas, e fazemos isso sem a permissão daqueles que viverão essas vidas. Não ter filhos pode fazer com que nossas vidas não sejam tão boas, porém dar início a vidas que não serão boas apenas para nossa satisfação pessoal é demasiado egoísta. Fim da citação. Fecha aspas, fim da citação.
Agora, nessa altura do campeonato, talvez alguns de vocês estejam se segurando para não me interromper e questionar, mas, Gabriel de Deus, se a vida é tão ruim assim como você, o Benantari e toda essa turma de antinatalistas estão dizendo, por que vocês simplesmente não se matam? A tese de que a vida é um carrossel de misérias não implicaria que o melhor mesmo seria se cometêssemos suicídio? Não seria melhor se todos estivéssemos mortos? A resposta para esse tipo de objeção é um redondo não. O que se vê aqui é uma confusão entre a afirmação de que seria melhor se nunca tivéssemos existido com a afirmação de que seria melhor se todos estivéssemos mortos. Antinatalistas defendem a primeira afirmação e não a segunda. Uma vez que nós passamos a existir, nós desenvolvemos um interesse em continuar existindo. Nós encontramos razões para seguir vivendo e dar significado para a nossa existência. Ainda assim, nenhuma dessas razões compensa o fato de que todos fomos prejudicados ao vir a existir. Deveras, como Benatar faz questão de ressaltar, abre aspas, existir é algo ruim, em parte porque invariavelmente resulta no mal de deixar de existir. Fecha aspas, fim da citação. Por isso, não, do fato de que fomos prejudicados ao vir a existir, não se segue que deveríamos sair por aí nos matando ou matando uns aos outros. Igualmente, alguns de vocês podem tentar contra-argumentar que não vem a vida desse jeito tão brutal, que são felizes e que suas vidas são excelentes. Infelizmente, todavia, a realidade é tal que nós não somos os melhores juízes quando se trata de avaliar quão bem ou mal as nossas vidas vão. Como explica de novo Benatar em seu ensaio A Ilusão Otimista, a crença de que pessoas são beneficiadas ao serem trazidas à existência é uma ilusão extremamente nociva, pois ela incentiva a criação de mais gerações de pessoas que sofrem. Os profundamente iludidos irão negar que a vida é mesmo tão ruim quanto eu sugiro. Esses protestos, todavia, não são confiáveis. Existem traços bem estabelecidos da psicologia humana que levam a maioria das pessoas a subestimar o quão ruim é a qualidade de suas vidas. O principal desses traços é o polianaísmo, uma inclinação que a maioria das pessoas tem ao otimismo. Pesquisas demonstram, por exemplo, que as pessoas seletivamente recordam mais de coisas boas do que de coisas ruins, superestimando o quão bem as coisas vão, bem como tendem a pensar que a qualidade de suas vidas está bem acima da média. Fecha aspas, fim da citação. Assim, considerando a simetria entre prazer e dores, os males do mundo, a nossa tendência em ver a vida de uma maneira otimistamente deturpada, e o fato de que deixar de existir quando se possui um interesse em continuar existindo configura-se no mal, ter filhos é moralmente errado. Os argumentos filantrópicos em prol do antinatalismo parecem nos encaminhar para essa conclusão. Agora, as razões misantrópicas. Essas razões estão fundamentadas em duas premissas chaves. Primeiro, nós temos um dever prima facie de não trazer a esse mundo novos membros de espécies que causam e muito possivelmente irão continuar causando grandes quantidades de sofrimento, dor e morte. E segundo, seres humanos causam grandes quantidades de sofrimento, dor e morte. Por conclusão, nós temos um dever prima facie de não trazer mais seres humanos a esse mundo. A despeito de nossa empatia e compaixão, nós somos uma espécie altamente destrutiva e belicosa. Nós não apenas comumente maltratamos aqueles que se encontram à nossa volta, mas igualmente exploramos incontáveis membros de outras espécies para os nossos fins frívolos. Algumas pessoas podem ter uma visão mais colorida e menos negativa da espécie humana em geral. O fato é que não importa quão bem nós eduquemos os nossos filhos, eles irão impor sofrimento, dor e morte a outros indivíduos, humanos ou não. E seria absolutamente irresponsável, para não dizer nefasto, continuar colocando mais desses seres por aí, os quais muito possivelmente irão descontar as suas frustrações e descontentamentos em outros, perpetuando assim esse círculo vicioso de males. Como explicam dois outros filósofos antinatalistas, Gerald Harrison e Julia Turner, em seu artigo intitulado Better Not to Have Children, melhor não ter filhos, abre aspas, humanos são as criaturas mais destrutivas deste planeta. Nós somos responsáveis pela morte de quantidades monstruosas de animais, tanto direta quanto indiretamente. Nós destruímos habitats, nós arrasamos o meio ambiente, nós estamos alterando o clima global de tal forma que será totalmente danoso para um número incontável de animais, nós mesmos inclusos.
e nós possuímos os meios, armas nucleares, para aniquilar absolutamente tudo com um simples apertar de botão. E nós chegamos assustadoramente perto de apertar tal botão em uma ocasião, a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A melhor maneira de impedir tamanha calamidade é removendo a força destrutiva em questão, remover os seres humanos do cálculo, parando de procriar. Em resumo, a abundância colossal de danos causada por humanos nos fornece uma forte razão moral para boicotarmos a espécie humana. Fecha aspas, fim de citação. A partir desse ponto, nós começamos a perceber outro ângulo no qual o antinatalismo e o veganismo se aproximam. Como vimos anteriormente, veganos tendem a argumentar que o veganismo, enquanto abstenção do consumo de produtos de origem não humana, da não cumplicidade com a indústria agropecuária, possui impacto ambiental extremamente positivo. Mas seria possível comparar os benefícios ambientais do veganismo, tradicionalmente pensado, com os benefícios ambientais do antinatalismo? Bem, sim, e isso já foi feito. No artigo intitulado Uma lacuna na mitigação do clima, educação e recomendações governamentais desconsideram as ações individuais mais efetivas, publicado em 2017, um grupo de pesquisadores da Universidade de Lund, na ciência, argumenta que ter filhos é a coisa mais destrutiva que uma pessoa pode fazer para o meio ambiente. Os pesquisadores descobriram que ter um filho a menos por família pode evitar o equivalente a uma média de 58,6 toneladas de emissões de gás carbônico por ano. Como eles explicam, e eu cito, abre aspas, uma família americana que decida por ter um filho a menos proveria o mesmo montante de redução de emissões que 684 adolescentes que optem por reciclar tudo o que consumirem pelo resto de suas vidas, fecha aspas. Eu enfatizo isso de novo. Um filho a menos é o equivalente ao trabalho de 684 adolescentes, reciclando tudo o que eles consumirem até a morte. Isso é incrível. Incrível. Então, o último ponto da minha fala, parte do futuro da vida sem sítio. Com os argumentos filantrópicos e misantrópicos em prol do antinatalismo articulados, eu finalmente chego no ponto derradeiro do encontro entre veganismo e antinatalismo, bem como o terceiro tópico, fechamento da minha fala. Se a exposição que eu fiz no decorrer dessa quase uma hora fez sentido, me parece que a relação entre veganismo e antinatalismo se revela muito mais robusta do que tem sido pensado. Aqueles que debatem essa questão em fóruns antinatalistas e fóruns veganos parecem estarem no caminho certo. Essas duas ideias se relacionam intimamente. Se o movimento vegano e o movimento antinatalista começarem a se aproximar, é possível que o impacto do veganismo, o qual não parece ser tão grande quanto comumente imaginado, talvez possa ser ampliado em ordens de magnitude. Porém, naturalmente, isso trata-se apenas de uma especulação da minha parte. O desafio real, estimular um debate construtivo e criativo entre ambas as partes, é realmente o ponto. Isso, podemos esperar, não apenas afetará positivamente a vida senciente humana, como também a não humana. Okay? Eu fecho aqui a minha fala e passo agora para a professora Valesca. Muito obrigado. Eu concluo aqui a minha apresentação.